Bom dia. Vamos esperar o Insta avisar o pessoal que estamos ao vivo. Esperar a Lê entrar aqui para a gente falar de perfumaria. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Bom dia, gente. Bom dia para quem está chegando, acordando cedo, começando o dia aí com a gente. Sejam todas muito bem-vindas. Olá, bom dia. Bom dia, Lê. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Seja muito bem-vinda aqui no meu Instagram, no meu espaço. Já de antemão te agradeço por ter topado esse desafio de vir aqui conversar comigo, falar de perfumaria, um assunto tão bacana e ao mesmo tempo tão desafiador. Muito Verdade. obrigada por ter aceitado o meu convite. Imagina, obrigada a você pelo convite, adorei. Que bom. Pessoal, vocês que estão chegando aí, já vão clicando no coraçãozinho para o Instagram avisar o pessoal que a gente está ao vivo. Bom dia, Diva, Divando. Os nomes às vezes ficam, né? A gente não consegue ler ao vivo assim perfeitamente. Mas já vão dando coraçãozinho para o Instagram avisar mais gente que a gente está ao vivo e o nosso recado chegar para mais pessoas, porque o assunto hoje é bem importante, bem top. Já que a perfumaria é a categoria principal, assim, no sentido de que é a categoria mais lucrativa, é a categoria que mais dá pontos para a gente no plano de crescimento e, ao mesmo tempo, talvez seja a categoria mais desafiadora para a gente conseguir fazer venda através da internet, né, Lê? É verdade. Pensando nessa categoria, realmente é a mais rentabilizada, né? Que dá uma rentabilidade maior para nós. Mas nesse momento também é um desafio, né? Esse novo cenário que nós estamos vivendo de vender perfumaria, né? Como fazer isso, É. né? Isso. Então, eu trouxe, o pessoal está entrando, mas eu trouxe aqui alguns instrumentos para mostrar como é que a gente faz isso na forma presencial, só para relembrar. Mas eu queria, antes disso, que tu me falasse um pouquinho da perfumaria, de como que é composto um perfume, do que ele é feito. Então, se tu puder dar uma explanada para a gente aí de forma mais generalizada mesmo, eu te agradeço. Tá bom. Só falar um pouquinho que eu sou apaixonada por esse universo de perfumaria, né? No fundo, eu sou Isso, consultora te Natura. apresenta primeiro. É, eu sou consultora Natura, mas é o meu segundo plano, na verdade, porque a minha carreira toda eu sou química, eu sou Que bacana. formada em cosmetologia, então sempre trabalhei com desenvolvimento de produtos e fiz uma pós-graduação de perfumaria, que era a área que eu trabalhava, né? Eu trabalhei por uns 4 anos, mais ou menos, no desenvolvimento de perfumaria. Foi aí que eu me Nossa, que bacana. apaixonei. É muito legal esse universo perfumado. E É um aí universo eu. de sensações, né? Muitas coisas. É muito legal. É muito apaixonante, sabe? Quando você entra nesse universo, é difícil de sair. Então, aí agora, né, eu já não atuo mais na indústria. Então, eu vim para a consultoria Natura, porque a marca que eu me identifico e, na verdade, foi onde eu trabalhei também no desenvolvimento de produtos. Eu trabalhei no desenvolvimento de perfumaria lá na Natura, também com hidratantes corporais. Então, é uma marca que a Uhum, gente se identifica, né? E aí sim. eu acabei vindo para a consultoria para viver essa parte da venda, né? Dessa ponta, desse relacionamento com o cliente final. Mas pensando em perfumaria, é show, né? Esse universo é fantástico. E quando a gente fala Então, de lá na perfume, Natura, tu entrava em contato diretamente com as etapas de produção mesmo, diretamente com as essências, diretamente assim com todas as partes da. diretamente, a gente trabalhava diretamente com o núcleo olfativo, né?
e diretamente com a Verônica Cato, com os auxiliares, com as avaliadoras olfativas, quando tinha o desenvolvimento de um perfume novo. Que Então, bacana, tem muito alguns bacana. filhinhos ainda, né? A gente chamava, quando lançava um produto de filhinhas, e ainda tem alguns filhinhos aí na revista que ainda existem, né, ao longo desses Que são anos. teus, de coração. São meus de coração. Que E aí a bacana. gente, pensando, né, em perfumaria, eu trouxe algumas curiosidades, né? Primeiro, do que é a palavra perfume, né? Eu não sei se todo mundo sabe, mas a palavra perfume, ela significa através da fumaça, né? O prefixo per significa através e fum, a fumaça, que é o significado, porque quando o pessoal queimava algumas resinas, algumas raízes, ela liberava uma fumaça perfumada, né? Uma fumaça cheirosa. Então foi daí que vem esse nome, né, de perfume. É uma curiosidade legal para a gente saber e encantar Eu não também, né? sabia. O cliente é bem Sim. legal. E aí a gente precisa, né, entrar na questão e comentar um pouquinho, né, como que um perfume é criado, né? Se a gente for pensar na composição de um perfume, o perfume ele é composto de água, álcool e fragrância e aditivos, né? Praticamente isso. E aí dos aditivos a gente tem corantes para dar aquela corzinha legal num perfume, tem outros ativos para poder ajudar a conservar melhor o produto, mas basicamente é isso. Quando a gente pega o item fragrância dessa composição, aí vem toda a mágica, né? Porque a fragrância é uma fórmula separada, à parte, que pode ter até 300 ingredientes compondo ela. E não são qualquer ingredientes, é uma combinação. Então, quando a gente pensa, né, num perfumista, ele tem na memória dele praticamente todos esses cheiros. Então, ele sabe combinar e dosar a quantidade de cada um dessas matérias-primas. E aí ele compõe um óleo perfumado, e desse óleo perfumado nós conseguimos fazer um perfume. Então é E um trabalho bem. é bom lembrar que perfumista é uma profissão raríssima, né? Existem pouquíssimos, É, pouquíssimos no mundo, e a Natura tem a sua própria perfumista. Então, aqui no Brasil é a única empresa, né, que tem a própria perfumista que desenvolve fragrâncias, óleos essenciais para nós e também para outras empresas. é interessante falar disso, né? Não sei se todo mundo já ouviu falar, mas falam que existem mais, Mais menos astronautas? perfumistas, mais astronautas do que perfumistas, Isso. né? Então é É. uma analogia que todo mundo fala, né? Já é difícil ser um astronauta, imagina ser um perfumista. Mas é interessante falar disso também, de quando tem um perfumista em casa, que é o que eles chamam de in-house, são poucas as empresas que têm, né? Pensando nas famosas, Chanel tem, e, e são pouquíssimas as outras empresas que possuem. Então, você ter um perfumista exclusivo é importante para a empresa de perfumaria, né? Ela consegue trazer um know-how muito maior, uma assinatura, uma identidade. Então, isso é legal falar da Natura, que a Verônica, como perfumista, ela consegue trazer uma identidade que só a Natura tem. E fora o uso de óleos essenciais exclusivos da biodiversidade, que realmente Sim. tem uma equipe ali que pesquisa, né, alguns óleos novos, diferentes, que não é usado na paleta internacional, que é só usado nos perfumes Natura. Então, isso é bem legal, né? De Que é comentar exclusivo nosso e por isso que nós somos a casa de perfumaria do Brasil, né? isso. E a gente pensando no mercado de perfumaria, hoje o Brasil é o segundo mercado de perfumaria mundial, né? O Imagina. primeiro é Estados Unidos, o Brasil é o segundo. O Brasil já foi o primeiro, mas aí ao longo desses anos, né, 2010, 2011, o Brasil era o primeiro, mas agora o Brasil ele se mantém na segunda colocação. Esses dados eu peguei recentemente, que eu acabei fazendo um curso também, aproveitando essa quarentena e fazendo cursos de perfumaria online, que é um desafio também novo, né? E
E aí a gente tem todo esse cenário, né? Um cenário propício por ser um país de cultura de consumo de perfume, né? O Brasil é culturalmente consumista de perfume, pelo nosso hábito de se banhar, pela cultura que realmente veio dos índios, né? Os vários banhos, os cheiros, e a gente herdou isso. Então é uma exclusividade nossa, assim, se for pensar, né? O brasileiro tem esse hábito de se perfumar. O brasileiro gosta de tomar banho, vários banhos ao dia, e gosta de se perfumar ao longo do dia. Que bacana. Que bom, né? Muito bom. A Claudiana está perguntando aqui quais são os perfumes da Natura que são veganos. Então, eu preciso confirmar essa informação, porque a gente não consegue. Assim, ao certo, eu sei que a linha Ecos, ela é toda vegana, né? Então, eu acredito que os frescores também sejam. Eu acredito que praticamente todos os perfumes sejam, porque a gente usa álcool orgânico, né? O álcool, ele não. O orgânico ele não vem derivado das queimadas, É, da produção normal, que é destilada do álcool. O que me pega nessa questão de ser vegano ou não é a composição das fragrâncias. Eu sei que existem muitos ingredientes sintéticos que substituíram eu ingredientes animais, né? Eu tenho anotado aqui de um treinamento de perfumaria que fizemos agora, no início do ano, e eu anotei e frisei bem isso, que o couro, que tem, né, cheiro de couro em alguns, é sintético. E eu escrevi isso também, que o álcool é orgânico e que todo aroma animal é sintético, exemplo, o É, couro. Então, por isso eu acho também que a maioria deles são eu veganos. acredito que sejam veganos por causa disso, né? Na verdade, é uma unanimidade na perfumaria, né? Tanto nacional quanto internacional, porque a gente usa as mesmas casas de fragrância que as indústrias internacionais também usam para produzir esses óleos. Então, entra bem nessa questão de animais, uso de odores que vinham de animais, é tudo sintético, né? Eu sei que surgiu aí uma polêmica há um tempo atrás. Eu não assisto Big Brother, mas ouvi falar que veio a questão do ambergris, que é aquele cheiro da baleia, que é produzido da baleia. Não sei se vocês ouviram, se Não vocês vi, ficaram eu não sabendo vi. disso. Uma das participantes, né, do Big Brother, não vou lembrar agora o nome porque eu não assisto, mas ela falou que usava um perfume derivado que vinha da baleia. E é o tal do ambergris, que é um âmbar que é produzido pela secreção da baleia. Então ela soltava uma secreção no mar, e essa secreção ficava por anos no mar, então ela sofria algumas modificações. E quando ela se chegava na terra ou em algum lugar, ela exalava um cheiro agradável, né? Por incrível que pareça, é um cheiro muito bom. Só que Sim. hoje as pessoas elas não conseguem encontrar esse ambergris, né? É raro encontrar. Então a perfumaria ela sintetizou esse cheiro. Então qualquer derivação de animal realmente é É sintético na sintético. perfumaria. Legal, Isso. bacana. Tem algumas perguntas aqui, não sei se tu quer responder depois, quer continuar no teu raciocínio aí a gente volta e responde no final. Não sei, o que vocês acharem melhor, gente. Pode ser, podemos ir respondendo também, porque agora eu estava pensando em compartilhar um pouquinho, né, já que a gente falou da composição da fragrância, de explicar o que é um Del Parfum, o que é um Del Colônia, qual a diferenciação entre Tá. eles. Então tem a pergunta da Juliana, que eu acho que talvez case aqui com a tua explicação agora. Os perfumes Del Parfum duram até 10 horas e as colônias. E o Body Splash, qual a duração deles na pele? E aí, mais para baixo aqui, ela perguntou também por que é que. Não, não, daí a Tati perguntou assim: ó, tem uma curiosidade, por que das cartelas de perfume da Natura as fragrâncias não têm tanta durabilidade na pele? Não temos um que dure 24 horas?
Aí eu acho que os tipos entram nessa questão da durabilidade na pele. Tá. Então, é que é um assunto bem profundo quando a gente fala de durabilidade, tá? Então, vou tentar explicar aqui e vamos ver se o pessoal consegue entender um pouquinho. Quando a gente fala pensando na composição do produto, então, a gente falou que um perfume é composto por água, fragrância, álcool e aditivos. O que diferencia um Del Parfum, um Del Cologne, um Body Splash é essa concentração de fragrância que é colocada. Então, por exemplo, num splash, a gente vai ter uma concentração de fragrância aí de até 5%. Quando a gente fala de uma Del Cologne, a gente tem uma concentração que varia aí de 10% até, no máximo, 15%. Quando a gente passa para um Del Parfum, a gente vai dessa concentração de 18% até 22%, enfim. Tem outras classificações para cima, mas que nós não temos no portfólio Natura, que como, por exemplo, é o Elixir, que chega até 35% de fragrância, mas é um produto muito caro, ficaria inviável. Então, não tem no portfólio. Então, a gente tem essa diferenciação que é dada devido às concentrações. E com isso, consequentemente, tem a questão da duração na pele desses produtos. Então, o splash ele vai durar aí de umas 2, 3 horas, dependendo da fragrância. Por que dependendo da fragrância? Porque um perfume durar na pele, eu tenho 3 fatores, na verdade. Eu tenho a concentração de fragrância, então se ele é um Del Cologne, se ele é um Del Parfum. Eu tenho a composição dele, caminho olfativo, na verdade. Se ele é um produto, se ele é uma fragrância mais amadeirada, se ele é uma fragrância mais adocicada, ele tem a tendência de durar mais na pele do que uma fragrância cítrica. E isso é estrutural da fragrância. Não tem como mexer nisso. E o terceiro item é a questão de hidratação da pele. Então, a gente ouve muito Essa isso. é uma dica bem importante. Quanto mais hidratada a nossa pele estiver, ela tem uma fixação melhor do perfume. E isso é quimicamente comprovado. Então, como eu sou química, eu vou pensando um pouco para o lado químico das coisas. Sim. Há uma interação das moléculas de fragrância com a nossa pele. Então, pensando, existe como se fosse uma ponte. Literalmente, na química falando, existe uma ponte. Então, eu consigo aprisionar essas moléculas, esse perfume na pele quando eu tenho uma hidratação, porque ela mantém a minha pele, a camada da minha pele, o manto hidrolipídico perfeito, né? Sem nenhuma alteração. Então, eu consigo aprisionar. Então, ter uma pele hidratada, eu tenho, consequentemente, um aumento na duração de um perfume. Ale, deixa eu te perguntar, se a hidratação dessa pele faz diferença quando a gente usa o hidratante perfumado da mesma fragrância? Que a gente tem às vezes, né? Por exemplo, o essencial vem com o pote de vidro do hidratante do essencial. Então, se eu usar o hidratante da mesma fragrância, eu vou ter uma durabilidade maior dessa fragrância na pele? Na verdade, você tem uma sinergia. Então, você potencializa a duração do perfume porque você está usando o mesmo tipo de perfume do hidratante, que é o mesmo cheiro, o mesmo caminho olfativo do perfume. Então, você potencializa a duração dele. Isso não quer dizer que você tem que usar necessariamente só o hidratante perfumado, o mesmo cheiro da fragrância. Você pode usar qualquer outro. E aí a gente pode bater depois numa outra questão, que é a combinação de cheiro. Como que eu uso um todo dia, que é bem perfumado, com um perfume? A gente consegue fazer essas combinações através de caminhos olfativos. Tem caminhos olfativos que combinam e não interferem na fragrância. Interessante. E a Mari está perguntando aqui se faz diferença eu usar para hidratar a pele o hidratante ou o óleo. Eu posso também usar o óleo no banho e depois aplicar o perfume? Pode. Porque o óleo o óleo ele também vai hidratar a pele com outro mecanismo, né, de hidratação, diferente do hidratante.
mas ele vai estar fazendo o mesmo papel de hidratação. Então, pode sim, Uhum. vai ter a mesma Tá, performance. então, diante de tudo isso que tu me disse, a gente chega à conclusão de que não existe fixador lá dentro do perfume, né? Não Essa existe. parte, essa parte é mito. É um grande mito que todo mundo tem, né, que foi cultuado, né? E principalmente quando falar os perfumes internacionais são melhores do que os nacionais, né? Fixo, tem mais fixador. Tem E, mais ou senão a gente fixador. vê aquelas marcas que vendem os similares, não sei como é que chama, mas que diz assim, é o mesmo, a mesma fragrância, mas não tem fixação, não tem fixador. Não existe isso. Os que são similares, a gente reconhece eles como contratipos, né? São conhecidos como contratipos, mas não existe fixadores. O que vai diferenciar um tempo de fragrância, da fragrância, a duração dela, é esse caminho olfativo. É como se fosse uma pirâmide, é a estrutura de uma pirâmide. Quanto mais ingredientes de base a fragrância tiver, mais tempo ela vai durar. Então, a pirâmide ela pode ser gordinha, ela pode ser mediana ou ela pode ser magrinha, né? Então, ela tem os mesmos tipos de ingredientes. E aí você não tem uma duração muito grande por causa da base dela. Então, quanto mais ingredientes de base a fragrância tiver, aí tem a duração. Então, é essa a fixação da fragrância. Não que você tenha um ingrediente separado que você adiciona e vai fazer ele durar mais ou menos na pele. Uhum. E o Ricardo está perguntando aqui se dá para misturar duas fragrâncias diferentes para criar uma nova, só da gente, assim. Dá sim. Dá Ah, para meu Deus, dá que para legal. inovar. Você ficar com um cheiro seu que ninguém vai ter, porque essa criação, de repente, se você pegar dois perfumes, você pode dar uma borrifada de um e duas do outro, aí no outro dia você dá uma de um, outra de outro, e fazendo essa mistura, Sim, que ninguém vai ter esse cheiro, né? Ninguém vai ter essa combinação, é, mas é possível. é verdade. A Mari pediu exemplos aqui de ingredientes de base. Como assim ingredientes de base? Tem exemplos? Tenho. Então, a gente está falando só de fragrância, tá? É a composição da fragrância daqueles 300 ingredientes. Então, Uhum. ingredientes de base seria tipo uma baunilha, uma madeira, que seria um cedro, um musk, que é o almiscar, são ingredientes de base. Sim, é que cada perfume, Mari, acho que tu não pegou desde o começo, ele é formado por de 150 a 300 ingredientes de base. Aí varia muito, de 150, deixa eu ver que eu já tenho isso anotado também, do curso aquele. Mas 150 é a média, né? É, a Isso, de média. 30 a Até 300 e a 300. média 150. Isso. E Então é aí, muita coisa. é, aí dentro desses ingredientes, a gente tem ingredientes que são de saída, que são de corpo, e são de fundo. Isso daí é um assunto muito profundo, né? Que é uma É, pirâmide, é uma construção de uma pirâmide. Então, só para citar assim, já que a gente entrou em assunto de notas de fundo, notas de saída, então a gente tem uma bergamota, a gente tem um limão. Notas de corpo, geralmente são as flores, flores brancas, rosas. Então, tem essa diferenciação de notas que juntando, unindo, o perfumista vai lá unindo elas, né, criando, colocando as quantidades, ele te dá uma fragrância com um cheiro característico. muito legal. E então, Ale, não sei se já chegou a hora, mas eu queria mostrar aqui um, uma coisinha linda, que nós estamos aqui no meu setor, nós estamos no ciclo 7. E aí tem esse lançamento aqui, que é o Ilia Laços, esse frasco maravilhoso. E eu gostaria que tu apresentasse para o pessoal essa fragrância. Eu já vou me perfumar aqui, porque eu amei. Eu amo Ilia, eu sou fã de Ilia. Ilia tradicional é o meu perfume preferido da vida. E então eu já vou me borrifar de Ilia aqui, porque eu amei esse aqui também. É muito bom, né? Esse lançamento é, é um lançamento que vem junto com o Dia das Mães, mas que ao mesmo tempo ele casa com a estação que nós temos vivido, que é a estação de outono. Então é um perfume que combina muito com a estação, com o outono. Se a gente olhar a embalagem dele,
A gente, nós como consultoras, quando a gente precisa pegar um perfume, olhar um perfume, é legal a gente olhar a embalagem, olhar os detalhes, porque a cor dele, esse laranjinha, lembra muito pôr do sol que tem agora nessa época do ano. E há algumas semanas atrás, eu não sei se aí na região de vocês estava tendo, mas aqui em São Paulo estava fantástico o pôr do sol, estava vibrando, né? Lindo, né? Então, quando a gente fala de um perfume de uma criação como esse, é, a gente tem que olhar os detalhes, porque tudo é pensado nos detalhes, né? Então, a cor, por que dessa cor? Né? Então, ele traz ele remete ao pôr do sol. E aí, eu não tenho esse perfume aqui, mas eu tenho amostras dele, então eu apliquei na minha pele, eu usei ele esses dias, eu tô com ele aqui na fitinha olfativa. Então, ele é um perfume agradável. Por quê? Porque ele não é aquele perfume explosivo que você passa, tem aquele cheiro que fica pelo ar, te envolve. Ele é um cheiro mais intimista, né? Esse perfume, o Ilia, ele ele te envolve como se ele estivesse te revestindo, como se ele fosse uma segunda pele. Então, o que eu sinto nele, né? No momento que a gente passa, as notas de saída dele não são tão explosivas, tão vibrantes quanto alguns outros perfumes da Natura. Por exemplo, quando a gente passa o Meu Primeiro Humor. Aquele perfume tem uma saída vibrante muito forte, assim, e eu gosto, dá aquela alegria tal. Mas esse perfume é um perfume mais centrado, é um perfume mais discreto. Então eu sinto uma nota de como se fosse uma calda de frutas vermelhas, que tem aquele leve adocicado, mas ao mesmo tempo azedinho. E aí Uhum. eu passei ele na pele, mas logo ele já saiu, né, dessa parte da calda, né? Eu logo não senti mais essa calda de frutas vermelhas. Eu acabei sentindo o corpo floral dele, né? Então ele é um perfume que tem flores robustas, que traz esse charme, que traz essa presença, mas ao mesmo tempo a gente já sente a madeira e já sente o adocicado dele. E o adocicado dele, conforme a descrição que a Natura ela preparou, ela fala que é do cumaru, que é um ingrediente da biodiversidade. E o cumaru, ele é conhecido como a fava tonka também. Então, o cheiro dele é como se fosse uma baunilha. Só que é uma baunilha mais sofisticada, mais elegante, né? Então, a gente pensa, como pensar nesses cheiros, né? Como se eu estivesse indo num restaurante chique, comendo uma sobremesa de baunilha. Ela não vai ter o mesmo sabor de baunilha que um produto vendido num supermercado. Ela é mais sofisticada. Então, é esse cheiro da fava tonka, algo mais sofisticado, né? E é um perfume que não tem uma evolução. O que é a evolução? É aquele perfume que vai mudando ao longo do dia. É um perfume que ele se mantém na pele. Então eu vejo que ele é realmente como se fosse uma segunda pele. Eu gostei dele porque ele é um perfume super discreto. Então você passa na pele, ele fica, como ele é um Del Parfum, ele tem uma duração de até 10 horas. Na minha pele ele durou umas 8 horas, mas por causa dessa característica dele, porque ele não tem uma evolução e porque ele me reveste como se fosse uma segunda pele. Como que eu penso? Quem usaria um perfume desse, né? Eu penso que eu venderia um perfume desse para mulheres que elas não querem causar um impacto. Então, vamos supor, a pessoa vai trabalhar, a mulher vai trabalhar, mas ela não quer chegar causando um impacto por causa do perfume dela. Então, ela quer estar mais discreta. Então, uma mulher mais discreta, uma mulher que usaria no dia a dia
para um almoço com família, para o Apesar de ser um trabalho. Del Parfum, dá para usar tranquilamente no dia a dia. Eu usaria ele no dia a dia, porque ele Eu, eu usaria. Você venderia ele para mim, com certeza. ele te envolve de uma maneira, porque é literalmente como se fosse uma segunda pele. Ele é confortável, é um perfume confortável, ele não agride as outras pessoas. A pessoa, para sentir esse perfume, ela tem que chegar muito perto, né? É que hoje a gente não pode estar se abraçando e nem se beijando, mas ela só sentiria esse perfume se ela abraçasse ou beijasse, né? A gente no Não, não é rosto, no sentimento. aquela fragrância que incomoda o colega do lado trabalhando dentro de uma sala fechada. Não, Então não é me incomoda. confortável para usar no ambiente. Isso, isso. Eu fico imaginando a cena, né, do perfume, né? E aí a gente consegue entrar até um pouco aprofundando como a gente vende perfume nesse tempo de crise, né? Nesse tempo que a gente Uhum. não pode usar os métodos que a gente tem. Eu imagino essa mulher, né? É, essa mulher, ela se sente revestida confortavelmente, né? Eu até anotei algumas coisas aqui. É como se fosse um cuidado. Esse perfume, para mim, é como se ele fosse um hidratante. Eu passo, me sinto revestida, confortável e posso sair para fazer todos os meus afazeres do dia a dia. Então, para mim, é um perfume para ser usado de dia, não é um perfume para noite, porque ele não tem impacto para causar noite. Para mim, não é um perfume para um jantar romântico, porque ele não tem, apesar de ter esse toque adocicado, porque falam que perfumes adocicados, né, eles são sensuais, os amadeirados também, ele traz esse lado sensual, mas esse perfume eu não usaria tipo para um jantar romântico. Uhum. Literalmente para os meus afazeres, para o meu dia a dia, apesar dele ser um Del Parfum. O que é uma Uhum. vantagem. Posso passar de manhã e ficar sossegada que eu vou estar perfumada ao longo do dia. Maravilhoso. Deixa eu te passar a pergunta da Madalena aqui, que ela recebe essa objeção do cliente. Eu acredito que talvez outras possam receber também. A cliente Hum. dela diz que o perfume não dá cheiro na pele dela. Se a gente tem alguma sugestão para passar para ela tratar essa objeção da cliente. Mas é todos os perfumes? Ou são alguns tipos de perfumes? Porque aí a gente teria dois problemas, né? Ou um problema, na verdade. Tem uma questão chamada asnosmia, que é a questão quando a pessoa ela não sente algum cheiro. Tem pessoas que têm problemas, né? Um problema neurológico, de sensor mesmo, de olfato e cérebro, faz essa ligação, que ele tipo, não tem um receptor que sente Ela o disse que cheiro é de tudo. alguns ingredientes. De tudo? Todos. Desculpa, Mas é que também tudo. tem aquela questão assim, ó, tu pode falar com mais propriedade do que eu. Mas assim, ó, eu passo perfume, daqui meia hora eu já não sinto mais em mim. E aí a pessoa que chega diz, nossa, que cheiro maravilhoso, perfume maravilhoso. Mas eu acostumei e eu não tô sentindo mais. Então eu tenho a impressão de que não estou perfumada, mas as pessoas sentem e falam. Não Sempre. seria esse o caso, Madalena, também? Que tem esses dois casos, né? Tem essa questão que eu tô comentando com vocês de falta de um receptor, que aí a pessoa realmente ela não sente os cheiros de Nem nela e nem alguns em outra ingredientes, pessoa. nem nela e nem isso mesmo, nenhum lugar. E o outro é a questão da saturação olfativa. O que é saturação olfativa? Nosso nariz se acostuma com aquele cheiro que a gente não percebe mais ele. E quando a gente desvia, né, faz um mecanismo de desvio, ou cheira alguma coisa, ou tá fazendo uma comida, Neutro. muda o Um cheiro cheiro, neutro. um cheiro neutro, uma roupa também, né? A gente fala às vezes, né, de cheirar roupa. E aí você desvia a sua mente daquele cheiro, você volta a sentir. Então, a questão de saturação olfativa. Então, tem esses dois tipos de problema. Se o problema dela for saturação olfativa dela passar um perfume e não sentir mais, ela precisa mudar, né? Desviar. Ou ter um
pozinho de café, ou cheirar a própria roupa, enfim, ela consegue voltar a sentir o perfume. Mas se ela não consegue sentir o perfume nela e nem nas outras pessoas, aí ela tem um problema de olfato mesmo, de receptor, que aí não tem o que fazer. A Madalena tá dizendo que acha que é a pele, porque ela falou essas coisas para ela, mas ela testou uma amostra de Del Parfum na cliente e a Madalena também não sentiu o cheiro. Da Enfim, pele, não, é a primeira vez que eu ouço isso, né, da pele. Eu sei que a nossa pele, ela influencia no cheiro do perfume, mas não que uma pele, ela será, né? não interage de tal forma não ter nenhum cheiro, né? Sumiu o Isso é cheiro, né? novo. Bom, então eu vou aproveitar para mostrar aqui, para relembrar as meninas de como a gente fazia consultoria da perfumaria no modelo tradicional, os mecanismos que a gente usava. Então, a gente tinha algumas opções. A gente podia usar as fitas olfativas, borrifando um perfume, né? Que a gente abre para fazer demonstração. Então, a gente poderia usar as fitas olfativas. A gente poderia usar a amostra, que eu tenho aqui a amostra do Ilia Novo também. A gente tem informações no nosso disco olfativo, que aí seria informações mesmo de intensidade, para quais ocasiões. E tem também na revista as etiquetas perfumadas que tem um nome técnico, né, Ale? Isso mesmo. As etiquetas perfumadas, elas ajudam, né? Ajudavam, Isso, né? as etiquetas Nesse perfumadas. momento. São os discoveries, né? Isso? Isso, isso. O nome Isso. técnico, Então, né? isso, um nome técnico. Tudo isso a gente poderia fazer quando a gente poderia encontrar com as pessoas, e como isso não é aconselhado agora, então a gente tem aí o desafio de continuar vendendo perfumaria no modelo online, no digital. E aí é que eu quero as tuas dicas de como a gente pode continuar fazendo isso. É, é um desafio, né? Então, eu fiquei pensando, né, nesse desafio, porque quando a gente fala de digital, só digital, que seria eu encontro uma pessoa pela internet, eu não conheço ela presencialmente, e ela faz a compra dela diretamente no meu site. Eu só tenho relacionamento com ela, de contato de WhatsApp, enfim. Esse, como que eu faria essa venda, né? Essa venda ela é muito feita por identificação, como eu estava falando aqui do perfume. Eu fiz uma resenha do perfume, eu expliquei o perfume Ilia, aí você falou, eu me identifico com esse perfume, eu já compraria. Então, a gente consegue olhar isso muito nítido em propagandas. Então, que nem teve o lançamento de Essencial, que a gente olhou a propaganda de Essencial, que ele trazia naqueles homens, a hora que eles mostravam os perfumes. Questão de poder, questão de desafio daquelas mulheres, né? Eu sou desafiada, eu, eu, eu tenho um alto. Não seria um poder, mas a questão do feminismo mais trazido com autoridade. Então você consegue falar de um perfume, mesmo a pessoa não conseguindo sentir o cheiro, não tendo mecanismos, ela vai comprar porque ela vai se identificar com aquela pessoa que você está falando. Então, no caso do Ilia, a minha mulher é uma mulher que eu imagino, eu até notei aqui, é uma mulher discreta, é uma mulher intimista, é uma que não gosta de chegar chegando nos lugares, que não gosta de, né, de incomodar as pessoas ao seu redor. Então, a gente consegue fazer essa identificação. Então, a pessoa ela acaba comprando o perfume pela identificação e não somente pelo cheiro. Aí o cheiro é o segundo passo. E aí, pensando no modelo presencial, que hoje nós temos que trazer para o digital, né? Que é aquela cliente que nós tínhamos o contato de mostrar, dar uma amostra para ela experimentar, de mostrar a revista, ela ter acesso à revista e conseguir ali ver o Discover.
né? Então, seria uma outra etapa, né? Eu acho que seria uma etapa de nós, como consultoras, como nós temos o acesso à amostra, nós fazemos essa avaliação mesmo, pegar o perfume, sentir o perfume, imaginar como ele seria, e fazer algumas perguntas para Passar para a essas cliente clientes. essas sensações, né? Olha, ele tem um cheiro assim, ele é adocicado, ele é. Como que tu gosta, né? Então, tem É, algumas perguntas que a gente pode fazer que pode nos ajudar a ser mais assertiva. Quais são isso, essas perguntas? no presencial. Praticamente você gosta, o que o gosta ou não gosta é bem supérfluo, né? Porque se você falar para ela, você gosta de adocicado? Ela fala não. Mas você vai ver daqui a pouco ela está usando um revelar. Então as pessoas hoje, né, o nosso público, o público em geral, como o Brasil, eles não têm uma palavra, né, um vocabulário, na verdade, olfativo para poder descrever algumas fragrâncias, né? Tipo, é só o gosto ou não gosto. Ah, não gosto de flor, gosto. Então a gente tem que ir para um outro patamar, puxar. Ah, como que você é uma pessoa mais intimista? Você vai para um jantar? Esse jantar é romântico? Não. Você vai para um almoço de família? A sua mãe é uma mãe mais reservada? É uma mãe mais extravagante? Ela é mais alegre? Então, a gente consegue identificar alguns perfumes e indicar alguns perfumes para uma pessoa que é mais alegre, mais extravagante. Então, provavelmente ela vai gostar de um perfume com mais explosão, um perfume que dá essa conotação de alegria para ela. Se é uma pessoa mais reservada, ela vai gostar de um perfume que não seja tão expansivo, como no caso do Lia Laços. Então, a gente trazer esse tipo de pergunta e trazer a situação também. Ah, mas você quer usar esse perfume para o seu dia a dia? Ah, você vai usar um perfume, né, para a noite, você quer sair para sair à noite. Então, a gente consegue fazer essas pontes e poder direcionar o melhor perfume para esse consultor presencial. Uma que nós já vamos ter afinidade com esses clientes, né? Geralmente a gente já conhece um pouco, então fica mais fácil a hora que a gente direciona alguma dessas perguntas para eles. E sair do nível Então, do gosto ou não gosto. pela ocasião de uso, é uma das primeiras perguntas, né? E aí a gente já tem aqui, ó, no disco mesmo a gente tem escrito aqui, ocasiões Já vi. especiais, exemplo, comemorações, encontro a dois. Uhum. Ou tem dia a dia, exemplo, momentos descompromissados, lazer, estudar, trabalhar. Então a gente já tem o nosso disco aqui, na parte mais escura, dividido por ocasião de uso. A Sim. Ângela falou que quer um disco desse. Ângela, eu tenho. A Ângela é do meu grupo aqui da cidade. Eu tenho um disco desse para te dar, mas ele pode ser baixado também lá no site consultoria. Quem não tem acesso ainda ao disco, quem não tem o seu disco, pode olhar lá no site, no app, no site consultoria e baixar o disco. E também a revista, ela traz hoje informações parecidas com o disco. Então, os perfumes, ela mostra aqui, porque o disco não tem todos, né, Ale? Então, Não, não tem todos. aqui na revista a gente tem, ó, a inserção de cada um dentro dessa régua aqui, ó. Dentro dessa régua, onde que ficaria, onde ele estaria inserido, simulando ali dentro do disco. Que é um caminho que ajuda, né? A revista, ela nos ajuda, né? Até mesmo com as descrições que ela nos dá do perfume, que já é um caminho que a gente consegue seguir, né? E aí, depois da ocasião de uso, aqui no disco, a gente tem os caminhos olfativos, né? Uhum. E aí é que vai da interpretação Sim. essa que tu tá ensinando a gente aí. Tem os caminhos olfativos florais, frutais, adocicados, chipres, cítricos e amadeirados. E aí Isso, vai depender dessas perguntas que a gente vai fazer para conhecer o nosso potencial cliente. isso. Os florais geralmente são os mais usados pelas mulheres. Então, todos os perfumes, na verdade, eles geralmente têm uma derivação, né? Um floral ou é um floral verde, ou é um floral branco, como no caso do Ilia.
E aí os frutais, eles sempre vão trazer vão remeter à alegria. Então, quando você quer um perfume mais alegre, mais descontraído, você vai mais para o caminho frutal. Então, é sempre mais ou menos nessa lógica, né? Os adocicados são os perfumes que já são um pouco mais envolventes e mais sensuais. Mesmo os usados para o dia a dia, a gente tem que tomar cuidado com o adocicado, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não gosto de adocicado, mas no fundo ela está usando lá um Revelar, ou ela está usando um Angel de Thierry Mugler, que é algodão doce puro, né? Então, a gente precisa tomar cuidado. O Chipre, que é uma categoria nova para nós aqui no Brasil, é um perfume que é bem, um caminho olfativo bem usado na Europa, Estados Unidos, mas aqui no Brasil é um caminho olfativo novo. Mas para mim, quando você fala de caminho Chipre, eu penso numa mulher chique, sofisticada, né? Às vezes a gente tem uma imagem de algumas mulheres, quando a gente fala de chique ou sofisticada, já vem logo a imagem de uma mulher na nossa mente. E eu iria para esse caminho. Se a mulher quer ser mais sofisticada e chique, ela vai para um Chipre. O Chipre é a família Luna, né? A família Luna é do caminho olfativo Chipre. Que é demais, né? A mulher literalmente chique, né? E Sim. amadeirados. Os amadeirados, eu iria para aquela mulher que precisa se impor em um ambiente de trabalho, porque isso também influencia. Vamos supor. Existem pesquisas que a mulher, quando ela precisava se impor no meio de uma reunião com homens, ela usava um perfume mais amadeirado, mais marcante, porque os perfumes amadeirados, eles são marcantes, né? Trazem sensação de poder. Então, dependendo da ocasião, eu consigo falar para essa mulher usar um perfume amadeirado. Você não precisa, de repente, se impor, colocar uma marca dela, deixar uma marca, seria um amadeirado. Os aromáticos aí são raríssimos para a família, para mulheres, né? Se a gente for pensar em mulheres, eles são mais comuns em perfumes masculinos, mas a gente tem aí a linha Kayak para as mulheres. Aromático, mais aquela sensação tipo de praia, de frescor, de dia de verão. Eu iria para um perfume desse caminho olfativo, pensando num verão, pensando numa praia, pensando num dia de piscina, tranquilo, sentada numa rede, bem aquele estilo Para ir na relax. academia, talvez. Quem gosta Para ir de na se perfumar para ir academia. na academia. Isso, uma coisa bem mais descontraída, né? E aí os cítricos também são raros, né? São raros para a parte feminina. Eles são muito mais usados Seria as para perfumes águas. masculinos. E a gente tem águas, né? A flor de laranjeira e o caiaque. Que o caiaque ele Isso. tem um lado, apesar de ser cítrico, ter uma saída cítrica muito forte, ter a questão marcante, ele também é um floral, né? Ele tem um pouco lá do corpo floral dele. Então eu também usaria para as mesmas ocasiões do que um aromático. Ou uma praia, uma piscina, ou um passeio num parque, ou uma academia, algo bem descontraído, bem tranquilo, assim. Então a gente consegue diferenciar os perfumes e indicar, de repente, pela, pela ocasião, pelo Pela que ocasião, remete. para onde a pessoa quer usar, né? E que tipo Isso, o estilo de vida da pessoa. Então, assim, acho que sim, já ficou bem mais fácil para a gente poder indicar via internet aí um perfume fazendo essas perguntas, entendendo o que o cliente está buscando, né? É a isso. questão de humanizar e passar para o cliente a sensação que aquele perfume proporciona. Justamente como na televisão. Quando a gente vê aquela propaganda daquele refrigerante lá, o que a gente está vendendo? A gente está vendendo refrigerante? Não, a gente está vendendo aquela sensação de refrescância, de matar a sede. Então, quando a gente vende o perfume, a gente também está vendendo aquela experiência, aquela mulher empoderada que está mostrando ali na propaganda. E tudo isso a gente pode buscar através dos treinamentos de perfumaria, das trilhas de perfumaria
no aplicativo e no site, através da revista, porque na própria revista tem ilustrado o tipo de mulher, né? Se é uma mulher chique, se é uma aventura, por exemplo, aqui, ó, o caiaque é exatamente o que tu estava falando, ó, a refrescância, a água, o mar, né? Então, aqui na revista a gente já vai ter dicas, ó, o Ecos Alma. Então, assim, ó, a gente já tem uma ideia do que essa fragrância vai trazer, do que ela vai, como de que forma ela vai impactar a pessoa que vai usar. Jordana, falando da revista também, aqui em cima ele traz questão da marca, né? Ele fala um pouco da marca, ó, biografia, escreva a sua história. Quando a gente vem para Ecos, ó, é tudo uma natureza só, sua sensualidade à flor da pele. Então isso também já ajuda, né? Trazendo a marca, ela já vai remeter também ao tipo de mulher que eles pensaram no momento que eles foram criar esse perfume. E que tipo de mulher que essa mulher que está comprando quer se sentir, né? Então, se ela quer se sentir sensual, a gente vai indicar, não vai indicar um caiaque para ela, porque não é isso que essa fragrância vai trazer. E aqui, ó, eu acho bem bacana essa informação, ela tem no site também, essa informação para quem é só digital e não tem a revista física, ela tem essa informação aqui no site também. Essa régua aqui, eu não sei se dá para ver bem, mas quem tiver revista na mão aí pode trazer. Ela vai de leve a intenso e aqui dentro tem toda a família de Luna, por exemplo, que é a página que eu tô, mostrando quanto mais avançado na régua, mais intensa é a fragrância. Então, para quem gosta de mais suave, mais leve, pega as fragrâncias que estão aqui mais pro início da régua e mais para o final estão as fragrâncias mais intensas. Também é uma forma de ser mais assertiva na hora de indicar o perfume pelo modelo digital. É verdade. Ale, acho que temos, deixa eu ver o tempo aqui, temos 4 minutos para fazer as considerações finais. Eu amei, já adianto que eu amei aqui, acho que a gente vai ter que voltar mais vezes. A cada perfume que sair, a gente tem que vir aqui para tu contar desse jeito pra gente. Porque tenho certeza que quem ficou aqui nessa live está muito mais preparado e vai arrasar de vender Ilia Laços. Ai, obrigada, gente. Amei. Acho que não sei se tem algumas perguntas, mas de considerações a gente precisa então entender, né, a diferença, e isso tem que estar claro na nossa mente o que é uma Eau de Cologne e um Eau de Parfum, também para a pessoa, para a gente não vender um perfume e a pessoa falar, mas você falou que prometia que durava X horas e não durou, né? Então isso precisa estar. E eu acho que o ponto mais importante e eu acho que a tendência, né? Não acho, eu tenho certeza. A tendência daqui para frente é tudo o digital, né? Eu acho que esse caminho é um caminho sem volta e por isso que a gente tem que aprender a fazer a venda através do digital. Isso. E eu não sei como estão as informações aí para vocês, mas nós aqui já estamos no século IX e eu só preciso alinhar essa informação, mas pelo que eu entendi, nós, consultoras, também não vamos ter mais a revista física nesse momento de pandemia, por causa de trocas de revistas, essas coisas. Então, a princípio, aqui chegou a informação ontem, que no ciclo 8 e 9, nós, líderes, não receberemos as revistas para entregar, porque a revista ela é um veículo de transporte do vírus, né? Então, a ordem é que a gente se exponha cada vez menos. Então, no ciclo 8 e 9, nós, líderes, não vamos receber o material para entregar para as consultoras. E eu acredito que isso acaba vindo para as consultoras também. Eu sei que no 8 dava para resgatar, e eu acredito que agora no 9 eu não sei se vai dar para resgatar a revista. Então aí também já é algo importante, porque a gente fica sem uma ferramenta que, querendo ou não, são as fitas, os discos olfativos ali, né? Os discovers. Mas pensando no todo, eu acho que nós, como consultoras, devemos nos aprofundar em amostras, né? Tirar uma amostrinha do lançamento e imaginar esse tipo de mulher
ou o tipo de homem, se for um perfume masculino, e desenhar, né? Tentar rascunhar. Eu sei que não é fácil, porque nós não temos, né, por hábito, ter vocabulários de perfumaria, mas existem sites, existem várias pessoas de resenhas. Uma pessoa importante que tem resenhas legais é a Ellen Augusto. Ela trabalhou em casas de fragrância e ela tem um canal no YouTube, também no Instagram, e ela fala bastante ela só fala de perfumaria e ela fala também bastante de perfumaria internacional. Mas ela tem algumas resenhas de perfumes da Natura que ajuda a criar esse vocabulário para quem é consultor e está começando agora esse universo de, de consultoria de perfumaria, né? Então, eu Buscar acho que informação, né? Buscar é, informação através de sites especializados, através do Insta da Ale, que tem informações tem uma sempre dica. a cada lançamento. A Ale traz lá pra gente também uma resenha do perfume que tá lançando. E eu vou te convidar, Ale, para tu fazer também a resenha dos que já tem, os que mais vendem, para ajudar aí o pessoal a apoiar nesse momento da venda digital agora. Ai, com certeza. Com certeza eu vou fazer. Meu Insta é novinho, então aos poucos a gente vai moldando ele, colocando lá as resenhas. Já tá Mas, eu, incrível, vai ficar melhor ainda. mas aí a gente Val, vai nesse ah, caminho. só responder aqui para ela sobre resgatar a revista. Então, até ontem de tarde não tinha nem para resgate, nem para comprar a revista no site. Ontem de noite, os dois últimos pedidos que eu passei para consultoras, eu consegui resgatar revista do ciclo 8. A parte boa é que não tem revista e estava oferecendo o Vale Ponto para a gente resgatar um sabonete líquido da Soul. Então, não tem revista, mas tem sabonete líquido. Então, tá valendo, né? Ale, então, de novo, muito, muito, muito obrigada. Desde já eu quero deixar o espaço aberto aqui para quando tu quiser, a gente pode vir aqui repetir. Eu acredito pelos elogios que eu vi aqui, que o pessoal adorou, que foi muito esclarecedor e que vai ajudar muito as nossas consultoras a continuar aí arrasando nas vendas agora com perfumaria também. Imagina, obrigada, obrigada pelo convite. Gente, mais alguma pergunta? Tenho acho que um minutinho se alguém quiser fazer uma pergunta. Senão eu vou encerrar aqui para poder deixar salva e depois eu vou, se a Lei me autorizar, eu vou subir a live lá no YouTube para ficar para sempre lá, para a gente poder consultar sempre que tiver dúvidas. Já está Tá bom? autorizado, tá? Tá bom, então. Muito obrigada. Um excelente dia para você, um excelente dia para todo mundo que acompanhou a gente aqui. Gente, muito, muito, muito obrigada. Fiquem com Deus e a gente se vê mais tarde nos stories. Tchau, gente. Obrigada. Vou deixar gravada, Clau. Vou deixar. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. Tchau.